Mas não acredite apenas na palavra de Israel. O Hamas colocou isso por escrito. Nos últimos dias do ano passado, o Hamas divulgou este manifesto, muito impressionante. Este documento, uma cópia do qual foi enviada para todas as suas missões esta manhã, removeu todas as dúvidas sobre as verdadeiras intenções do Hamas. Senhor, não fomos nós. Neste documento, está dito muito claramente que rejeita o desarmamento, rejeita abrir mão do poder político, nega a atrocidade de 7 de outubro, justificou e glorificou o seu assassinato em massa. O Hamas até se gaba de sua estratégia e diplomacia. Com suas próprias palavras, chama um dos feitos de 7 de outubro de colapso. E, eu cito, da imagem de Israel e de uma democracia ocidental, isso diz tudo. Essa não é a linguagem da paz, mesmo quando disfarçada de diplomacia, é um roteiro para futuras violências. 80 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, os princípios fundamentais sobre os quais as Nações Unidas foram fundadas continuam tão essenciais quanto antes. O direito dos povos à autodeterminação, a proibição da aquisição de território pela ameaça ou uso da força, e o primado do direito internacional como garantidor dos direitos dos indivíduos, independentemente de raça, religião ou nacionalidade, e das nações, grandes ou pequenas. Esses princípios são a expressão da sabedoria finalmente adquirida pela humanidade após uma guerra devastadora, na qual povos ao redor do mundo sofreram e testemunharam agressão, genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra, em uma escala que alterou o curso da história e levou à fundação destas Nações Unidas para salvar as gerações futuras do flagelo da guerra e garantir a paz e a segurança internacionais. São exatamente esses princípios que estão em jogo e sob ameaça na Palestina. Afirmá-los lá é defendê-los em todo lugar. Abandoná-los lá é colocá-los em risco em todo lugar. Senhor Presidente, saudamos o acordo de cessar-fogo alcançado no ano passado sob o plano do presidente Trump. E elogiamos o envolvimento pessoal do presidente Trump e da administração dos Estados Unidos, assim como os incansáveis esforços dos mediadores que trabalharam para implementá-lo. Apoiamos o cessar-fogo de boa-fé, mesmo diante de repetidas violações, com pelo menos 500 palestinos mortos desde que o cessar-fogo entrou em vigor, muitos outros feridos e a destruição contínua pelo poder ocupante, enquanto a assistência vital, incluindo abrigo, continua sendo obstruída no auge deste rigoroso inverno. Apoiamos o plano porque ele ofereceu um caminho imediato para acabar com as mortes e o sofrimento, a fome e a catástrofe humanitária sem precedentes infligida ao povo palestino em Gaza. Embora reconheçamos que milhares de vidas foram salvas pelo cessar-fogo, esses objetivos ainda não foram totalmente alcançados. Agradecemos a conclusão da libertação de todos os reféns e prisioneiros israelenses, vivos e falecidos, incluindo a recuperação dos restos mortais do último corpo israelense. 2 dias atrás, dissemos repetidamente que apenas um cessar-fogo poderia permitir que isso acontecesse. No entanto, devemos perguntar: e quanto às inúmeras famílias palestinas cujos entes queridos foram mortos? Com milhares de corpos ainda esmagados e enterrados sob os escombros, ainda não encontrados, ainda não identificados e ainda não receberam um enterro digno? Famílias que aguardaram o retorno de milhares, negados, torturados, humilhados, famintos, desaparecidos rapidamente ou desaparecidos, estuprados ou desaparecidos. E quanto às famílias inteiras obliteradas da existência ou aos sobreviventes do genocídio que ficaram com ferimentos graves e amputações, quem vai carregar essa devastação consigo por toda a vida? E quanto ao trauma e à perda de um povo inteiro? O sofrimento do povo palestino, homens, mulheres e crianças civis, deve ser encerrado com a mesma urgência. Cura, recuperação e justiça são indispensáveis e um direito de todos. A implementação completa das obrigações da fase 1, incluindo o fim imediato das mortes e o acesso humanitário irrestrito em toda a faixa de Gaza, é essencial. Essas não são novas exigências, são os apelos repetidos deste Conselho e constituem obrigações sob o direito internacional.
Além disso, Israel deve encerrar sua guerra contínua contra atores humanitários, incluindo a UNRWA e ONGs vitais, cuja segurança e capacidade de atuação têm sido repetidamente prejudicadas. A destruição de instalações online, incluindo a apreensão e destruição de sua sede em Jerusalém Oriental ocupada, que também foi incendiada, e o ataque a funcionários humanitários. E agora, a tentativa de banir e expulsar ONGs reconhecidas e respeitadas que atuam em território palestino, demonstram total desprezo pelos próprios mecanismos criados para proteger e ajudar civis. É um ataque às Nações Unidas por parte de um de seus membros, de maneiras que nunca havíamos presenciado antes. O parecer consultivo da Corte Internacional de Justiça sobre as obrigações humanitárias de Israel deve ser plenamente respeitado. Mas, em vez de cumprimento, temos testemunhado a contínua obstrução à entrega de ajuda. Violações contínuas da Carta e da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas e graves violações contínuas do direito internacional humanitário pela potência ocupante. Nesse sentido, destacamos as cartas do Secretário-Geral ao Conselho de Segurança, a você e à Assembleia Geral, inclusive considerando a gravidade das ações do governo israelense. E eles citam: pode existir uma situação em que tenha surgido uma divergência entre as Nações Unidas e o Estado de Israel sobre, entre outras coisas, a interpretação ou aplicação da Convenção Geral. Fim da citação da Carta do. Além disso, somos obrigados a ressaltar mais uma vez: Israel não é o soberano no território palestino. Essa ocupação ilegal não tem qualquer direito na Palestina ocupada, incluindo Jerusalém. Senhor presidente, a permanência e o sucesso do cessar-fogo exigem que Israel pare de tentar ditar o futuro de Gaza e se retire completamente do território. Gaza é uma parte integrante do território palestino. Repito, Gaza é uma parte integrante do território palestino, pertence ao povo palestino, a mais ninguém, e qualquer acordo transitório deve respeitar plenamente os direitos do nosso povo e a nossa soberania sobre o território palestino ocupado. A faixa de Gaza deve ser reunificada com a Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental, sem demora. E o direito do nosso povo à autodeterminação e à soberania de um Estado independente, consagrado nos princípios e propósitos da Carta das Nações Unidas, com os quais iniciei, e em inúmeras resoluções do Conselho de Segurança, da Assembleia Geral, decisões do Tribunal Internacional de Justiça e normas imperativas do direito internacional, não pode ser descartado. Israel precisa abandonar seus planos de deslocar à força e substituir nosso povo em toda a Palestina ocupada. Na Cisjordânia, os ataques militares israelenses e o terrorismo dos colonos continuam sem cessar, expulsando sistematicamente os palestinos de suas casas. Os assentamentos continuam sendo ampliados. Todas são ferramentas de anexação desenfreada. Nesse sentido, alertamos para a perigosa escalada israelense contra cidades, vilarejos e campos de refugiados palestinos na Cisjordânia, incluindo a implementação do chamado Projeto de Assentamento E1. Isso precisa ser interrompido. As últimas famílias em Ras Ayin al-Aoja foram forçadas a deixar suas terras, não restando nenhuma presença palestina. No que antes foi uma comunidade próspera, esta era a maior comunidade de pastores no sul do Vale do Jordão, e a última a sobreviver à limpeza étnica promovida pelos israelenses na região. Relatórios das Nações Unidas agora documentaram um nível recorde de deslocamento na Cisjordânia. Nos últimos 2 anos, cerca de 40 mil palestinos foram violentamente e foram transferidos à força de suas casas, o maior número desde 1967. Apesar das antigas exigências da comunidade internacional, incluindo o Conselho de Segurança, durante décadas, para que essas práticas coloniais ilegais fossem interrompidas. Israel persiste com sua impunidade, aprofundando sua ocupação ilegal de nossa terra e de nosso povo, todos os dias. Isso precisa ser interrompido, senhor presidente. Esses eventos não são isolados, fazem parte de um padrão contínuo que ameaça não apenas o povo palestino,
mas também os princípios fundamentais desta organização. Isso não pode ser ignorado. Ainda assim, vemos uma chance para a paz. Repito, ainda assim, vemos uma chance para a paz. Uma verdadeira oportunidade histórica de acabar com a ocupação, de realizar os direitos palestinos, de alcançar uma paz justa e duradoura. De acordo com o direito internacional e as resoluções da ONU, a autoridade palestina está trabalhando em circunstâncias impossíveis para cumprir suas responsabilidades. Está trabalhando para recuperar os corpos dos palestinos, restabelecer a educação, revitalizar o setor de saúde, fornecer abrigo e assistência, reabrir Rafah, cruzando em ambas as direções para preparar a recuperação e a reconstrução. Ela manteve sua decisão de seguir um caminho pacífico rumo à liberdade e não se desviou dele. Realizou reformas difíceis enquanto era minada política e financeiramente. Adotou o princípio de um Estado, um governo, uma lei e uma arma. A Palestina é um parceiro confiável para a paz. Se a paz é o objetivo, a Palestina é um parceiro confiável para a paz. Se a paz é o objetivo, o mundo inteiro pode testemunhar isso, mas o objetivo do governo israelense não é a paz, é a dominação. Netanyahu mais uma vez se gabou de que nunca permitirá que um Estado palestino surja. Ele foi além, reafirmando que Israel manterá o controle do rio ao mar, prometendo uma ocupação eterna. Uma ideia delirante que continuará privando nossa região das perspectivas e da promessa de paz. Senhor presidente, o povo palestino tem um direito inalienável à autodeterminação, incluindo o direito à independência do seu Estado. Qualquer implementação de planos de paz deve respeitar plenamente e inequivocamente esse direito e deve preservar a unidade e a integridade territorial da Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental e a faixa de Gaza. Não deve haver medidas administrativas ou legais, ou melhor dizendo, ilegais, que aprofundem a divisão e a ocupação em vez de pôr fim a elas. Senhor presidente, a melhor maneira de consolidar o cessar-fogo é avançar em direção a uma paz justa. Isso exige a mobilização de toda a comunidade internacional e o traçado de um caminho claro que afaste a ocupação e a guerra em direção à paz, segurança e prosperidade compartilhadas. Como previsto pela Declaração de Nova York e amplamente apoiado pelos Estados-membros destas Nações Unidas, todos nós devemos trabalhar juntos para avançar nesses nobres objetivos. Recebemos com satisfação o início da segunda fase do Acordo de Cessar-Fogo e o estabelecimento de órgãos de transição para ajudar a administrar Gaza no período de transição antes da reunificação da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Sob a autoridade palestina, conforme declarado por este Conselho, a Palestina deve ser central e plenamente representada em quaisquer processos que determinem seu futuro. Reiteramos nossa disposição em trabalhar com os Estados Unidos e parceiros regionais e internacionais para garantir o respeito ao acordo de cessar-fogo em conformidade com o direito internacional. Nosso povo está esperando pela recuperação e reconstrução que lhes foram prometidas após tanta dor e perda que lhes foram impostas. Não podemos decepcioná-los. A Palestina precisa de uma paz justa mais do que qualquer outro país, porque é quem mais sofre com a sua ausência. Ela está buscando um caminho pacífico para a liberdade. Nós estamos buscando um caminho pacífico para a liberdade. Isso deve ser incentivado e apoiado, não minado. Queremos nossos direitos, os direitos concedidos a todas as nações. Nada mais, mas também nada menos e nada diferente disso. Repito, queremos nossos direitos, os direitos concedidos a todas as nações, nada mais, mas também nada menos e nada diferente disso. Palestina livre, paz no Oriente Médio. E agradeço muito, senhor presidente. Agradeço ao observador permanente da Missão de Observação da Palestina por sua declaração. Agora darei a palavra ao representante de Israel. Obrigado, senhor presidente. Primeiro, gostaria de agradecer ao expositor e dar as boas-vindas aos ministros que se juntaram a nós hoje e aos novos membros do Conselho de Segurança. Senhor presidente, desde o primeiro dia da guerra em Gaza, Israel foi claro diante deste Conselho sobre seus objetivos. Tínhamos 2 objetivos. Todos os reféns em casa, Hamas desarmado.
com o retorno de Rangvili. Posso finalmente dizer que o primeiro objetivo foi alcançado, todos os reféns foram trazidos para casa. O que muitos acreditavam ser impossível agora é um fato. Dissemos que os traríamos para casa, todos eles, não importasse quanto tempo levasse. Agora, pela primeira vez desde 2014, não há um único refém israelense mantido em Gaza. Essa conquista foi garantida pelos corajosos soldados das Forças de Defesa de Israel, jovens homens e mulheres que se apresentaram com incrível determinação, firmeza e coragem. Eles defenderam nosso povo, eles trouxeram nossos reféns de volta para casa. Eles fizeram isso sob fogo, sob pressão e sob constante tensão, inclusive dentro deste próprio plenário. Israel deve a eles uma dívida profunda, o mundo também lhes deve uma. Esse esforço também foi impulsionado e sustentado pela liderança dos Estados Unidos. O marco para a paz avançado pelo presidente Donald Trump e sua administração criou um caminho a seguir. Hoje, pela primeira vez em 843 dias, eu me sento neste plenário sem o broche amarelo de refém na minha lapela. Todos em Israel usaram até ontem. Este é um momento de profundo significado nacional para Israel. Este momento traz uma mensagem que vai além de Israel. As democracias liberais ocidentais não cedem a terroristas, não recompensam assassinatos em massa, não trocam seus valores por silêncio. A mensagem é clara para toda a organização terrorista que nos observa. Sequestrar civis não traz legitimidade. A violência não traz ganhos políticos, o terror não vence. Israel agora avança para seu segundo objetivo com a mesma determinação e clareza. O Hamas deve ser desarmado. Os próximos passos estão fundamentados na segunda fase do plano de paz, apoiado por Israel, pelos principais atores internacionais e parceiros neste Conselho de Segurança. A segunda fase está escrita, é estruturada e prevê o estabelecimento de uma estrutura de governança responsável para Gaza. Há sinais positivos, no entanto, um obstáculo permanece: o desarmamento do Hamas. Agora, a escolha está nas mãos do Hamas. A aceitação do desarmamento total permite o progresso, a recusa coloca toda a responsabilidade sobre o Hamas pelas consequências. É essencial ter clareza sobre o que realmente significa desarmamento. Desarmamento não significa entregas encenadas para as câmaras, não significa armas escondidas no subsolo. Enquanto promessas são feitas na superfície, não há desarmamento real até que a infraestrutura militar do Hamas seja desmantelada, incluindo centros de comando de armas e túneis de terror. Nenhuma reconstrução econômica pode acontecer enquanto o Hamas permanecer armado, nenhum futuro civil pode existir. Enquanto um exército terrorista controla Gaza, uma organização terrorista genocida não deveria ter nenhuma arma. O Hamas entende essa realidade. É por isso que ele atrasa, é por isso que ele engana, mas não acredita apenas na palavra de Israel. O Hamas colocou isso por escrito. Nos últimos dias do ano passado, o Hamas lançou este manifesto, muito impressionante. Este documento, cuja cópia foi enviada para todas as suas missões esta manhã, elimina qualquer dúvida sobre as verdadeiras intenções do Hamas. A auditoria não fomos nós. Neste documento está dito muito claramente: rejeita o desarmamento, rejeita abrir mão do poder político. Nega as atrocidades de 7 de outubro, justifica e glorifica seu massacre. O Hamas até se orgulha de sua estratégia e diplomacia. Com suas próprias palavras, chama um dos feitos de 7 de outubro de colapso. E eu cito, da imagem de Israel, como uma democracia ocidental. Isso diz tudo. Essa não é a linguagem da paz. Mesmo quando disfarçada de diplomacia, é um roteiro para futuras violências. Não caia no jogo do Hamas, não deixe que sua propaganda dite o que você vai dizer. O Hamas ainda continua fortemente armado. Deixe-me mostrar os números. Ainda possui milhares de foguetes, mísseis antitanque e dezenas de milhares de fuzis Kalashnikov. No total, o Hamas ainda possui cerca de 60 mil fuzis de assalto. Essas armas são usadas não apenas contra nós, contra Israel, mas também contra os habitantes de Gaza, que se opõem ao governo do Hamas. Este não é um movimento que se prepara para a paz, este é um exército terrorista se preparando para a próxima guerra. Israel já implementou totalmente a primeira fase do acordo. Desde o início do cessar-fogo em outubro, o volume de ajuda aumentou consideravelmente. Vamos dar uma olhada nos números. Mais de 33 mil caminhões entraram em Gaza desde 10 de outubro de 2025.
Eles entregaram mais de 850 mil toneladas de alimentos, 8.300 toneladas de suprimentos médicos, mais de 420 mil tendas. Toda semana, mais de 4.200 caminhões entram em Gaza. 12 hospitais de campanha estão operando hoje. Israel não limita a assistência da ONU e convidou as agências a aumentarem as entregas diárias. Israel abriu todas as principais passagens para Gaza e, no início desta semana, anunciou a reabertura da passagem de Rafah. A ajuda está chegando. A coordenação continua. Senhor Presidente, enquanto a atenção permanece voltada para Gaza, outra crise exige urgência. O Irã, o regime dos ayatollahs, está reprimindo brutalmente e assassinando seu próprio povo. Por trás de 20 dias de cortes e bloqueios de internet e telefone, civis que exigem liberdade estão sendo executados, presos e silenciados. Relatórios agora indicam mais de 30 mil mortes. Esse número deveria chocar este Conselho. Imagine por um minuto um Oriente Médio sem esse regime. Pense nisso por um minuto. Bilhões de dólares não seriam mais gastos financiando o terror. O Líbano pode recuperar sua soberania. Finalmente, livre das garras do Hezbollah apoiado pelo Irã, a Síria poderia deixar de servir como corredor de armas iranianas e caminhar em direção à estabilidade. Finalmente, os palestinos em Gaza e na Judeia e Samaria poderiam se concentrar em melhorar suas vidas em vez de ficarem presos por radicais armados. O problema não são as pessoas da região. O problema são os regimes e milícias que lucram com o caos. Olhe para o Iêmen, que oferece outro exemplo claro de como o regime iraniano exporta o ódio. Os Houthis não estão lutando por fronteiras. Eles não têm fronteira conosco, não têm fronteira com os Estados Unidos. Eles não têm fronteira com a maioria dos países aqui. Eles não estão lutando por terra. A bandeira conta toda a história. Olhe para a bandeira dos Houthis. É isso que está escrito em árabe. Allahu Akbar, Al-Maut li Amrikia, Al-Maut li Israel, Al-La'na ala al-Yahud, wa Nasr lil-Islam. Em inglês, Deus é grande. Morta a América, morta a Israel, maldição sobre os judeus, vitória ao Islã. Essa é a bandeira oficial dos Houthis. Isso é radicalismo, é insanidade. Esse ódio não se originou no Iêmen. Foi cultivado, financiado e armado por Teherã. O regime iraniano desviou o dinheiro do próprio povo para financiar o terror. Em vez de suprir as necessidades básicas, é assim que o regime iraniano age. Ele constrói uma rede de violência e a exporta pelo Oriente Médio e além. Um regime que massacra seu próprio povo não pode ser confiável para respeitar os outros. O regime mais extremo do mundo nunca deve obter a arma mais perigosa do mundo. Israel não tem hostilidade em relação ao povo do Irã. A coragem deles é inegável. A luta deles por liberdade merece apoio. O futuro deve ser livre de tirania. No entanto, esperança não é uma estratégia. À medida que o Hamas é desmantelado, o regime iraniano deve ser confrontado com a mesma seriedade, a mesma clareza deve ser aplicada, o mesmo padrão deve ser mantido. A posição de Israel é inconfundível. Todos os reféns foram trazidos para casa. O Hamas agora deve ser completamente desmantelado, Gaza deve ser desmilitarizada e desradicalizada. Obrigado, Senhor Presidente. Agradeço ao representante de Israel por esta declaração.